expert acaba não sendo só quem sabe muito, mas é quem consegue ensinar, quem consegue inspirar e também quem consegue engajar através de redes sociais. Tá. Segundo ponto é posicionamento e autoridade, né? Então, como que você se posiciona como especialista, né? Como que você constrói autoridade? Aqui tem uma coisa que pra gente dói, cara. Cara, a gente gasta um tempo do caramba se especializando, fazendo residência, que hoje cada vez menos a gente tá fazendo. Depois a gente faz subespecialidade, presta prova de título para tudo, publica trabalho científico com muito perrengue, trabalhando às vezes por um monte de gente, você sozinho. Faz mestrado, depois doutorado e muitas vezes você não ganha autoridade, cara. E essa é uma grande verdade. Quanto charlatão você vê na internet, né? Isso é uma coisa corriqueira, não preciso ficar citando aqui, que aparece como o cara criador da técnica XYZ, os caras se colocam como isso mesmo, né? E os pacientes, eles não sabem referência. O paciente, ele não conhece PubMed, não conhece Vireme, ele não conhece base de dados fidedigna, ele não sabe acessar, por exemplo, o teu currículo Lattes, é o que eu queria falar, né? Então ele não vai por aí, ele vai pelo Instagram. E pelo Instagram, né? Se o cara tá lá constantemente postando algum conteúdo, se ele fala de alguma dor que o paciente sente, né, que ele tem no dia a dia, ele vai ver aquele cara como autoridade, né? Ele atrai esse paciente. E no final das contas, se souber o que ele está fazendo, ele fideliza e justifica um valor mais alto cobrado na cirurgia. Então precisa de conhecimento, comunicação e autoridade. É difícil ver isso aqui desenhado, principalmente para quem tem o background, entre aspas, científico, né? Mas hoje em dia é verdade. Assim, as pessoas estão se dando melhor do ponto de vista financeiro, né? São aquelas que muitas vezes nem estão em alguma escola de referência. E aí, qual que é o conceito central de um dos livros, né, da coletânea do Russell Brunson, que a gente está falando bastante aqui? Então as pessoas seguem quem tem uma mensagem clara, histórias envolventes e uma conexão emocional. Por isso que existem diferentes tipos de posts, a gente vai falar isso numa aula adiante, não vai ser hoje, né? Mas é importante que você foque em desenvolver essa soft skill, que é uma habilidade à parte da medicina que você vai ter, né? Hard skill é a medicina, você tem que ter a medicina como hard skill, você tem que ser bom, porque senão você vai fazer um erro médico e o LTV do seu cliente vai lá para baixo, né? O cara não vai voltar com você, isso que eu quis falar. Mas se você souber um pouco de storytelling, né? Se você tiver ela presente na rede social e mostrar que você é um cara, às vezes, que tem valores cristãos, por exemplo, né? Que se conecta emocionalmente com quem está do outro lado, isso é decisivo. Então, o expert acaba não sendo só quem sabe muito, mas é quem consegue ensinar, quem consegue inspirar e também quem consegue engajar através de redes sociais, principalmente hoje em dia. Tá? Então precisa ter mensagem forte, a mensagem central, né? Uma coisa que acaba resumindo o que você né? Quem você, o que te diferencia dos outros. Histórias autênticas, né? O que você passou para estar ali, é uma boa dica de postagem ao longo do tempo, e uma causa envolvente. Então, como eu falei lá no começo, sempre é preciso ter propósito. Sem propósito você não consegue nada. Nem ser um bom cirurgião, nem ter um consultório rodando, nada. Se você não tiver propósito, não adianta. E aqui, essa história de propósito vem como descobrir sua causa, né? Então, qual que é a sua missão, entre aspas, como médico? Isso precisa ser o core, isso precisa te motivar, né? Se a motivação for só financeira, for só recurso, eu te garanto, não vai dar certo. Porque você vai enfiar os pés pelas mãos, você não vai querer um bom tratamento. Você vai querer um lucro. Não se preocupa com o lucro, né? Ele vai vir se você fizer um trabalho muito bem feito. O problema agora que a gente está vivendo é que, de novo, não dá para trabalhar só como médico, a gente tem que ter outra soft skill, né? Então, algo maior do que a técnica, você não pode ter só a ser bom médico, né? Mas tem que ter isso como core. Essa acho que é a missão desse slide, né? Então, qual a filosofia que orienta o teu atendimento? Que mudança que você quer ver na medicina? O que te deixa indignado, por exemplo, né? E aqui, volto para a questão do convênio, eu ficava puto da vida, indignado, né? De ter que atender no São Luís Morumbi um paciente a cada 7 minutos. Para mim aquilo era um absurdo sem tamanho. E eu tava lá, de certa maneira, até muitas vezes para captar um outro paciente que gostasse de mim, mas não conseguia, porque como é que eu atendo uma criança em 7 minutos, né? Então, basicamente, você tem que focar no seu propósito, que eu sei que é forte dos dois aqui, para desenvolver a sua técnica, digamos assim, né? E essa é outra coisa muito importante que para mim foi bem legal. Quando eu comecei ali a ler o primeiro livro do Russell Brunson, ele falava muito de achar sua voz, né? Finding your voice, ele falava o tempo inteiro. Isso é uma verdade muito grande para quem tá começando na internet, porque no começo, cara, tudo vai ser uma bosta. Você vai postar os seus slides, os seus carrosséis, os seus vídeos do YouTube, os seus vídeos do Instagram, todos vão ser muito ruins. E o meu Instagram, para quem quiser dar uma fuçada lá, é um exemplo disso, cara. No começo era muito ruim. A Ana aqui em casa até falava, faz isso aqui esteticamente. Eu não me importava com isso, porque o que eu precisava era ter consistência para que eu conseguisse entender como é que funcionava o algoritmo. E depois de um tempo, você vai pegando o jeito da coisa, mas isso não acontece se você não der tempo ao tempo e se você não for consistente.
né? Tu tem que tomar cuidado para não cair naquele que o pessoal chama de vale da morte, né? Você passa pela aquela zona de euforia grande, imagina um gráfico assim subindo, aí depois do nada abruptamente cai, porque você não vê resultado no curto prazo. E não vai dar mesmo. Isso daqui é projeto de anos, cara. O maior youtuber do mundo chama MrBeast, não sei se vocês conhecem, pode até parecer brincadeira, eu tô assistindo isso aqui, mas o cara demorou 5 anos até fazer o primeiro vídeo que bombou dele. Então, assim, é uma coisa que precisa de esforço e consistência. Então, consistência é a palavra. 15 minutos todo dia é melhor do que fazer uma vez a cada 2 semanas durante 3 horas. Então, é dedicar um tempo para isso toda semana. Vai ser preciso. De novo, a gente não está vendendo milagre aqui. A gente está vendendo resultado no longo prazo, né? E aí volta a parábola do Silvio Santos. Se você não estiver lá frequentemente gritando enquanto você está colocando um ovo, né, cara, seu ovo vai vender mais barato do que a caneta, vai ser o ovo do pato, né? Então precisa o tempo inteiro tá postando, se posicionando na rede social, né? Precisa ser consistente e precisa de certa maneira educar e inspirar quem está te vendo, né? Aí você pode ter diversas maneiras para fazer isso, não existe só o Instagram. O que eles recomendam, inclusive, esses caras são muito bons nessa parte aqui que a gente está escrevendo, eles recomendam que você ache o principal canal que você assiste, que você usa no dia a dia. E aí você vai deixar de ser um consumidor de conteúdo e vai virar um produtor. Então, se você passa muito tempo no Instagram, e isso é muito fácil de ver hoje em dia, vai no seu telefone e ele te mostra quanto tempo você gasta em cada coisa. Você vai para o Instagram, se você passa mais tempo no Instagram. Se você passa mais tempo no YouTube, você vai para o YouTube. Cada um tem uma roupagem diferente, né? E você tem nuances que o seu inconsciente está acostumado. Vou dar um exemplo. No YouTube, você tem lá um resumo de 1 a 2 minutos do que vai ser o vídeo, a vinheta do canal e depois o desenvolvimento. No Instagram você tem, como eu falei, o gancho, o desenvolvimento e o call to action. Então, cada um tem uma coisa. E pode ser blog, por exemplo, né? Todo mundo aqui conhece nosso amigo Oliver. O cara começou com um blog, na verdade, né? O blog dele fez sucesso pra caramba, ele é uma referência pra mim nessas coisas, né? E hoje em dia o canal do YouTube dele bomba pra caramba. E o cara tem muito paciente porque justamente ele gastou bastante tempo até ele achar a voz dele e até o processo todo dar certo. Então, uma dica importante, talvez que eles falam, a gente não vai falar disso porque a aula não é sobre tráfego orgânico, né? Vai ter uma aula sobre isso só, mas tenta sempre transformar tudo em história, né? Não só jogar fato. E por que história é mais fácil? Porque as pessoas elas se lembram de história, né? Se você contar a sua jornada, história real de paciente, né? Caso de transformação, isso é melhor do que você simplesmente só jogar fato. Então, essa dica aqui de usar narrativa, contar história, ela é muito boa, porque ao longo da história, ou melhor, ao longo da história, o que a gente lembra é história. Por isso que você não esquece de história da carochinha. E aí, qual que é o benefício de ser reconhecido como autoridade? Cara, a autoridade ela gera uma atração que é natural e uma confiança duradoura, desde que você não quebre essa confiança, né? E geralmente, para você quebrar a confiança, você tem que, na maioria das vezes, ir ou com muita sede ao pote, né? Parecer mercantil demais, ou então ter feito algum tipo de falha com o paciente que você não deu seguimento. Então, tem complicação? É aquilo que a gente já sabe, mas a maioria das pessoas não acompanha, a maioria dos médicos, né? Tem complicação? Traz esse paciente para perto, porque complicação vai acontecer com todo mundo que opera, né? Agora, a autoridade, que é um passo antes de você ter operado esse cara, bem antes, na verdade, ela vai acontecer mediante exposição constante e frequente nas redes, né? Então, isso, se você delinear bem, eu, por exemplo, no meu perfil, eu comecei a fazer alguns posts que a gente chama de aproximação, né? Não existem um único tipo de post, cada post é pensado, né? Então, eu comecei a postar posts, por exemplo, de passagens bíblicas que eu me identifico, né? E assim, isso faz com que, já aconteceu mais de uma vez, do paciente tá ali no meu canal há muito tempo e a paciente agendar com a secretária falando, poxa, eu vi também que ele postou esse conteúdo X e tal, acho que ele é uma boa pessoa, eu vou passar com ele. Isso realmente facilita o fechamento de consulta. Você percebe que tem tantos pontos aqui, né? Todos eles vão somar, digamos assim, o 100%, né? Então, de novo, são uma porrada de dicas aqui, mas se você não se depara com elas, você não tem como executá-las, né? Pessoal, então é isso, esse vídeo finaliza por aqui, mas a gente vai continuar postando para vocês dicas semanais para ajudar vocês a levantarem o próprio consultório privado.